Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Metrópolis de Transportes. Hoje o nosso tema será sobre os ônibus padrão. Como eles surgiram aqui no Brasil e como eles estão hoje em dia. Então, solta a vinheta! Oi pessoal, como eu já disse, bem-vindos ao Metrópolis de Transportes. Eu sou Victor Santos e hoje, como eu já falei, o tema será dos ônibus padrão. Antes de prosseguir, se inscrevam no nosso canal e nos sigam também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no Blogspot, onde você pode acessar mais matérias, tudo bem? Bom, como já conhecemos e já todo mundo já sabe, os ônibus padrão, eles são hoje um dos temas mais importantes na mobilidade. Porque ele não engloba somente a questão do qual chassi o ônibus vai utilizar, ou então como será o ônibus, mas uma questão de conforto, tanto aos passageiros quanto aos motoristas e cobradores do sistema. Mas os ônibus padrões, eles não são uma coisa muito recente no Brasil. Na verdade, os primeiros indícios que seria necessário uma remodelação em como os ônibus são fabricados surgiram na década de 70. Lá na década de 70, houve muitas mudanças no transporte, tanto no Brasil como no mundo, pois naquela época estourou a conhecida crise do petróleo, que, embora não tenha uma data certa para começar, se alastrou durante todos os anos seguintes. E ali começou-se a pensar como o transporte seria impactado com essa mudança. Para poder tentar mudar tudo isso e ao mesmo tempo que a demanda também crescia, o que é o passo que o valor do petróleo, do barril de petróleo aumentava, a demanda nas cidades crescia, conforme elas também iam se industrializando, então crescendo em outros ramos. Nessa época também surgiram os primeiros sistemas metroviários no Brasil, em São Paulo, em 1974, e no Rio de Janeiro, em 1979. Naquela época se cogitou muito expandir a rede de metrô nas grandes cidades, mas como já conhecemos, esse investimento não veio e regiões que possuem demanda para metrô acabaram ficando sem esse atendimento. Então ficou a cargo do sistema de ônibus transportar todos esses passageiros para um sistema de uma alta capacidade. O problema na década de 70, a tecnologia para os ônibus era um tanto rústica. Porque a mecânica usada nos ônibus, a mecânica que eu digo, a parte do motor e até mesmo a carroceria do ônibus, era muito primitiva. Era basicamente uma mecânica semelhante à dos caminhões, usadas para transportar passageiros. E isso não é necessariamente muito bom, porque imagina um motorista dirigir um ônibus durante 12 horas ao lado do motor, num país tropical que é o Brasil. Então, acredito que não seja muito confortável. Bom, mas você deve estar me perguntando, mas que tudo isso tem a ver com ônibus? É exatamente por isso que o governo federal ele encomendou à extinta Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, a EBTU, que ela desenvolvesse um projeto de normatização dos ônibus. Porque até aquele momento, todas as fabricantes que existiam até a década de 70, fabricavam seus ônibus conforme elas queriam, ou necessidade do cliente, ou mudanças estruturais, então eles não tinham um padrão para definir. Então o governo federal, através dessa empresa e também através da CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento de Integração dos Transportes, para que elas desenvolvessem esse projeto. Surgiu então o ônibus padrão, que é basicamente a padronização de como os ônibus são fabricados, desde o chassi, que é a mecânica e o motor, e a sua carroceria. E isso seria muito importante para o conforto dos passageiros, porque as dimensões seriam mudadas, e o conforto dos motoristas e cobradores, porque até aquele momento os ônibus eles não eram tão confortáveis como deveriam. Os operadores eles tinham problemas com barulho, com os constantes problemas que até aquele momento tinha. O projeto padrão ele foi inspirado num outro projeto alemão. A Alemanha naquela época passava por um evento muito importante na sua história, com toda aquela divisão da Alemanha Oriental, Ocidental.
Então ela também teve que fazer esse projeto de padronização justamente para aumentar o conforto do transporte urbano, que também estava crescendo em demanda. Então, esse projeto padrão aqui no Brasil, ele foi dividido em 3 etapas. A primeira, estudar o que seria necessário, e dimensões, necessário mecânica, potência e tudo mais. A segunda etapa seria reunir todo esse processo acumulado e começar a conversa com os fabricantes. E a terceira etapa seria justamente a normatização de tudo isso, de todo esse estudo acumulado. Dentro de todo esse projeto padrão, havia também outras empresas, como por exemplo fabricantes de ônibus, associações e fundações, e o IPE, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que também, como era uma mudança muito importante, ele precisava estar junto nesse projeto e acompanhar todo o processo. Aliás, uma curiosidade é que algum tempo antes do projeto padrão começar a surgir, os corredores de Curitiba, que surgiram em 1974, já utilizavam boa parte do que seria utilizado nos projetos do padrão. Por exemplo, motor traseiro, portas bem maiores e mais amplas para acelerar o processo de embarque e desembarque, e todo um processo novo da carroceria. Hoje em dia os BRTs aqui no Brasil estão muito misturados. Alguns têm motores traseiros e são articulados, outros têm só motor dianteiro, que são os cabritos, enfim, tá uma zona. Mas é justamente isso, o BRT deu um impulso para surgir o projeto padrão. Com tudo isso definido, agora chegou o momento das fabricantes apresentarem os seus modelos. A Marco Polo apresentou 2 protótipos, o 01 encarroçado em Volvo B58 e o 04, que era o modelo já encarroçado com chassi Mercedes-Benz. A Caio também apresentou, naquela época a Caio já era basicamente a líder do setor urbano, mas ainda tinha muita concorrência, quase demais. A Caio apresentou os seus 2 modelos, que era o 02 encarroçado em Volvo e o 03 encarroçado em Mercedes. O protótipo quinto que foi apresentado foi o do Ciferal, encarroçado com Scania, e foi praticamente o único que apresentou com chassi Scania. Gente, só uma curiosidade que agora eu vou falar para vocês, não houve necessariamente como foi feita a numeração dos protótipos, o 01, 02, 03, 04, 05. Eu acredito que tenha sido por ordem de entrega. Por exemplo, Marco Polo entregou o primeiro protótipo, então ele foi numerado como 01. E os subsequentes, que o da Caio e o da Ciferal, foram numerados na sequência. Por exemplo, o da Caio teve o 02 e o 03. A Marco Polo também entregou o segundo modelo, que é o 04, e a Ciferal por último, que é o 05. Então não encontrei nenhuma informação de como foi feita essa numeração, ou então se os modelos receberam algum nome. Mas até então foi mais ou menos nessa questão que eles foram projetados, ok? A partir daí seria o momento das empresas comercializarem esses modelos protótipos do padrão. Uma encomenda muito notável foi pela CMTC daqui de São Paulo, que encomendou 190 ônibus modelo Torino encarroçados com chassi da Scania. Ela, por ser uma empresa pública, fez todo um processo para poder comprar esses ônibus, mas foi muito notável porque as empresas mais privadas, assim, digamos assim, não apresentaram um grande incentivo para poder comprar, porque até aquele momento os ônibus dianteiros eram praticamente a sua maior frota. E o padrão ele tem justamente esse problema, ele era mais caro para se adquirir e mais caro para se manter em relação aos ônibus mais convencionais. E é muito irônico falar isso, mas praticamente todas as empresas públicas de transportes acabaram encomendando muitos modelos padrão, seja ele em Marco Polo, em Caio, até mesmo em Ciferal. Por exemplo, a CTC do Rio de Janeiro também encomendou, obviamente, o modelo Ciferal. E o Recife, que foi a primeira cidade a ter um ônibus padrão circulando a partir de 1981, também encomendou várias unidades. A partir do projeto padrão, acabou acontecendo uma mudança no setor de transportes, porque as empresas começaram a pensar mais na resistência e no acabamento das suas carrocerias. Tanto que o projeto padrão ele foi justamente desenvolvido para aperfeiçoar o acabamento, a acústica, o conforto e a durabilidade dos materiais usados na carroceria. Então, por exemplo, uma das mudanças exigidas no projeto era que houvesse mais uma área mais envidraçada na parte da frente. Todos os modelos padrão deveriam ter um motor instalado ou na parte traseira, que são os ônibus com motor traseiro, ou entre eixos, que são os famosos ônibus com motor central.
No caso, somente a Volvo fabricava com esse tipo de carroceria. Houve também uma questão na segurança dos passageiros e dos próprios motoristas. O material utilizado ele seria menos perigoso em caso de acidente ou em caso de algum problema técnico, por exemplo, a carroceria tiver alguma rachadura. Isso não era muito comum naquela época, se pensar nos motoristas, porque a empresa basicamente olhava o motorista como um funcionário que iria dirigir aquele ônibus por 6, 7 até 12 horas, e os passageiros eles iriam entrar e sair daquele ônibus. Mas o projeto ele ia muito além disso, ele ia basicamente na segurança, no conforto e na durabilidade da carroceria. Mesmo acontecendo essa espécie de boicote ao projeto por ser justamente mais caro, aliás, esse boicote acabou vindo também desde as fabricantes que precisavam importar a tecnologia para poder entrar nessa categoria, ou então refazer todo o processo que havia até aquele momento, como as empresas de transporte. Mas até aí é mais um episódio corriqueiro no Brasil. Bom, a partir do projeto padrão surgiram uns modelos muito conhecidos no transporte. Por exemplo, o Marco Polo Torino, que aliás é fabricado até os dias de hoje, ele surgiu justamente a partir dessas normatizações, porque a Marco Polo percebeu que fazendo uma carroceria mais moderna, ela poderia não somente vender, como também se tornar líder no setor. Outras fabricantes, como a Tanco, a Marfesa, que naquele momento estava começando a entrar também no setor de transportes rodoviários, elas começaram a fazer esses modelos. Mas eu vou citar aqui um modelo que foi muito famoso, aliás, é muito famoso até os dias de hoje, que é o Mercedes-Benz O371. Ele, além de ter sido um grande modelo rodoviário, a Mercedes o projetou também para os transportes urbanos. Ela, através desse projeto padrão, fez toda essa carroceria englobada nesse projeto. Então o acabamento era melhor, os assentos eram melhor localizados. E a própria mecânica, porque a Mercedes-Benz não utilizava um chassi à parte, o ônibus dela é um monobloco, que o chassi é feito por ela e a carroceria também. Só citando, houveram 3 modelos, o O371U, o O371UP e o O371UPL, que são versões aí que diferenciam de disposição de porta, tamanho ou potência. Já na década de 90, mesmo acontecendo todos esses problemas na década de 80, muitas cidades acabaram adquirindo modelos padrão, por exemplo, como Curitiba, São Paulo, que na metade da década de 90 trocou de gestão da CMTC para a SP Trans, que deixou de ser um operador e passou a ser uma gestora do sistema, mas ela ainda exigia os padrões das empresas. E outras cidades também, como Porto Alegre e Belo Horizonte. Aliás, Belo Horizonte acabou sendo uma das cidades muito importantes no projeto. Já no final da década de 90, embora aqui no Brasil tenha demorado, lá fora no mundo, houveram a troca dos ônibus padrão com piso alto para os ônibus padrão com piso baixo. Quer dizer, o ônibus, ao invés de ter um piso numa altura maior, ele tinha um piso rebaixado. E isso já na década de 90. O Brasil ainda demorou um pouco para poder ter os ônibus padrão piso baixo aqui. Mas acabou tendo, aliás, o primeiro modelo foi o Marco Polo Torino geração 5 ou GV, depende de como você queira chamar, que encarroçou o seu primeiro modelo piso baixo com o chassi da Scania. Já nos anos 2000, embora ainda tivesse aquela ilusão de que o modelo padrão iria começar a dominar as cidades, os empresários não se sentiram tão atrativos para poder encomendar esses modelos. Então, nas grandes renovações das cidades, acabaram vindo mais ônibus convencionais, que são os motores dianteiro ou cabrito para alguns, do que ônibus com motor traseiro, aliás, perdão. Em São Paulo, eu vou citar um grande exemplo para ser seguido, porque a partir dos anos 2006, 2007, a gestora do sistema SP Trans começou a exigir das empresas contratadas que todos os ônibus que fossem operar no subsistema estrutural precisariam ter ou motor traseiro piso alto ou motor traseiro piso baixo. Isso acabou também mudando depois de 2014, que acabou sendo somente piso baixo. E aliás, aqui em São Paulo somos a maior frota de ônibus padrão, piso baixo. E isso tornou o sistema muito mais avançado em acessibilidade e tecnologia, ou seja, nenhuma das empresas do sistema estrutural poderia encomendar os cabritos.
Embora isso ainda divida muitas opiniões quanto a o cabrito é um pouco mais potente, o cabrito é mais confortável, essa é a exigência da SPTrans. E como ela está pagando as empresas, subsidiando o transporte, as empresas precisam seguir essa normatização. Bom, e como está hoje, atualmente, os ônibus nessa categoria? Basicamente, as 4 principais fabricantes, que é a Marco Polo, a Caio, a Mascarello e a Comil, possuem modelos nessa categoria. A Marco Polo possui, aliás, 2 modelos, que é o Viale, dessa última geração que ela lançou, e o Torino, que é também da última geração que ela lançou. A Caio, ela lançou o primeiro modelo da geração Millennium em 1998, que é o Millennium 1. Hoje está na sua 4ª geração, e esse modelo especificamente só tem nessa categoria padrão, seja piso baixo ou piso alto. A Comil também tem o Svelto BRS nessa categoria, e a Mascarello ela tem o Gran Via, ou Gran Meta também. Aliás, a partir de 1978 surgiu o primeiro ônibus articulado para o setor urbano. E como estava dentro daquele processo já de normatização do padrão, ele acabou entrando nessa categoria do padrão. Embora ele não seja necessariamente um ônibus curto, que é o padrão, ele tem as mesmas dimensões, por exemplo, o número de portas, a área envidraçada com motorista e outros itens. Atualmente, as 4 principais fabricantes de ônibus motor diesel, a diesel, são a Scania, que fabrica ônibus tanto toco, que são 2 eixos, ou trocado, ou até mesmo articulado. A Mercedes-Benz, que é líder tanto no setor de ônibus com motor dianteiro ou no setor de ônibus com motor traseiro, também com 2 ou 3 ou 4 eixos, dependendo da configuração. A Volvo também nessas mesmas categorias. Aliás, a Volvo ainda fabrica ônibus com motores entre eixos, mas esses são apenas para os articulados e biarticulados, os demais é motor traseiro. E a Volkswagen, que foi uma das últimas a entrar nessa categoria, porque até então ela só fabricava ônibus com motor dianteiro. Isso foi em meados de 1990, início dos anos 2000. Houve também uma das importantes mudanças no setor foi a entrada da BAG, que inicialmente ela fabricava seus próprios modelos, que eram os monoblocos, e hoje ela fornece chassi para as fabricantes de modelos de ônibus. Ela tem um diferencial por ser um ônibus elétrico, ou seja, além de padrão e introduzir toda aquela questão de normatização, ela também utilizou ônibus 100% elétricos, que para muitos países já é o futuro da mobilidade. Aqui a gente ainda está engatinhando ainda desde o início dos anos 2000. E por que o ônibus padrão não emplacou tanto como os cabritos, por exemplo, o Apache VIP, que é um dos líderes do mercado atualmente, assim como o Torino? Basicamente por custo. Como eu já falei, o custo de aquisição de um modelo nessa categoria, que é um modelo com ônibus com chassi traseiro, é muito alto em relação a um motor dianteiro. Então, os empresários que dependem muito ou do subsídio da cidade onde está operando, ou então de um incentivo para poder adquirir esses ônibus, acabaram pensando o seguinte: por que eu vou gastar mais se eu não estou ganhando o suficiente para poder operar com esse modelo? É uma coisa que a gente precisa parar para pensar, porque nós, como passageiros ou entusiastas do transporte, a gente pensa que o modelo poderia sim ser muito melhor para os motoristas e passageiros. Mas tem toda a questão do custo, do incentivo, do subsídio. Por exemplo, São Paulo tem dinheiro para poder subsidiar esse tipo de sistema. Mas cidades menores, como Campinas, Guarulhos ou outros estados, também outras capitais, não necessariamente tem caixa para poder bancar esse subsídio. Mas isso é uma questão muito mais financeira. Basicamente, o padrão ele é muito mais confortável para o motorista, justamente porque o motor está localizado na parte traseira. Então todo o ruído, o calor gerado pelo motor, que é inconsequente isso, ele acaba não indo para o motorista, que diferente do passageiro, que às vezes vai embarcar aqui, vai descer daqui 4, 5 pontos, vai passar menos tempo no ônibus, o motorista ele encara às vezes um turno de 7, 8, até 12 horas. Então imagina o motorista tendo que dirigir aquele ônibus com motor dianteiro, com o câmbio manual, aquele motor fazendo barulho o tempo todo lá do ouvido dele. Isso acaba gerando problemas de saúde para o próprio motorista, seja muscular, físico, ou até mesmo psicológico, porque mexe com a pessoa, tipo, os ruídos não muito confortáveis para eles. O padrão ele também tem outra questão que é muito importante destacar. No caso do piso baixo, a acessibilidade é garantida 100%, porque não tem degrau, dependendo da configuração, claro, do ônibus.
não há degrau para o passageiro subir, ou então não há um obstáculo para um deficiente ou um idoso subir o ônibus. Ou seja, torna o transporte muito mais acessível para todos. Embora os cabritos estão aí há muito tempo já no Brasil, tem que se pensar que o mundo anda para frente. E se a gente não acompanhar essa mudança tecnológica, como vamos ficar daqui 20 anos andando em ônibus com mecânica basicamente imitada dos caminhões? Só modernizados, né? Que hoje em dia tem os semi-padrões, que isso para mim é um pouco absurdo, porque pensa todo esse projeto padrão, tudo normatizando as categorias de ônibus, sendo agora chamado de semi-padrão. Basicamente, eu estou barateando um ônibus para poder ser acessível, mas eu não estou pensando nas outras questões. É realmente um negócio para se pensar. Bom, pessoal, o vídeo foi esse hoje. Se você quiser ler mais sobre esse projeto, nós já fizemos uma matéria para o blog. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, vocês acessem lá, você vai ver muito mais histórico, muito mais comparações, né? É muito difícil fazer um vídeo muito longo para o YouTube, então acessa lá a matéria e vocês vão saber mais, tá? Bom, é isso, eu agradeço por vocês terem ficado até aqui o momento. Eu vou lembrar de novo para vocês, se inscreva no canal, acompanhe as nossas notificações, curte, compartilha e nos sigam lá nas redes sociais, tudo bem? Bom, é isso, muito obrigado e até logo, gente!